Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, no nosso módulo 14 de possibilidades, após uma breve pausa para a recuperação. Nesta aula hoje eu vou simplesmente continuar a atividade que vocês já iniciaram, que a gente ainda vai discutir lá em live, tá? Vocês devem ter discutido a aula passada a questão do espaço amostral, vocês devem ter discutido a questão das possibilidades e qual é o objetivo principal desse módulo? Retomar aquela parte de espaço amostral, evento, aquilo que a gente já viu um pouco no ano passado. E a gente começou isso com uma moeda, questão do cara ou coroa e espaço amostral. Espaço amostral, pessoal, é aquilo que a gente chama como as possibilidades de obter algo. Então, se for de acordo com o texto, a gente tem, você realizou um experimento aleatório que foi eu jogar a moeda. Nele há duas possibilidades, obter cara ou obter coroa. Cada uma dessas possibilidades é chamada de evento. O conjunto de todos os resultados possíveis num experimento aleatório é chamado de espaço amostral. Assim, podemos representar o espaço amostral para o lançamento de uma moeda da seguinte maneira: cara, coroa. Isso quando é um lançamento só. Aumentou para 2 lançamentos, você já tem 4 possibilidades. Por que 4? Cara, coroa, cara, coroa, cara e coroa, coroa. E assim por diante. Então, os experimentos, mesmo que realizados repetidas vezes, em condições uniformes de experimentação igual, variam de uma observação para outra. Assim, o resultado de uma observação futura não pode ser previsto de forma exata. No entanto, resultados de uma sequência longa de repetições de um experimento podem mostrar uma regularidade, ou seja, a frequência relativa com que um determinado evento ocorre tende a se manter constante. Por exemplo, no caso do lançamento de moedas, à medida que se aumenta o número de experimentos, há uma tendência da probabilidade de sair cara de ser de 50%, assim como a de sair coroa também ser de 50%. Os fenômenos que representam essa regularidade são chamados de fenômenos aleatórios e estão relacionados ao acaso. Exemplos de fenômenos aleatórios: obter a face 6 no lançamento de um dado, acertar os números de um jogo de loteria, que eu coloquei como praticamente um evento impossível, extrair uma bola vermelha de uma urna com bolas brancas, azuis e vermelhas, etc. Fenômenos aleatórios, o que pode acontecer dentro de um determinado espaço amostral. Ok? Vamos aos exercícios. Uma moeda é lançada 2 vezes consecutivas. Ele pede para que você organize uma árvore de possibilidades para este lançamento. Uma coisa que você precisa ter em mente: como que você organiza uma árvore de possibilidades mesmo? Você lembra o que a gente fazia o ano passado, de pegar os eventos, o que a gente tinha disponível e registrar isso? De que forma que a gente fazia isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma coisa que pode acontecer: você ter cara no primeiro lançamento ou coroa, certo? Quando você lança de novo, você tem quantas possibilidades? Para cara você tem 2, que é ou mais uma cara ou mais uma coroa. E para coroa você tem cara ou coroa, certo? Então você tem quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4. Isso é uma árvore de possibilidades. Quantas possibilidades há ao todo? Então são 4. Tá vendo? E a gente vai usar o princípio multiplicativo para determinar esse número, sem construir uma árvore de possibilidades. Por exemplo, no primeiro exemplo aqui, você tem quantas? 2 possibilidades. E depois disso, para cada uma dessas possibilidades, você tem 2 novas. Então, você tem 2 vezes mais possibilidades. Tá? Então, por isso que são 4 possibilidades. Você vai analisar isso sem construir árvore de possibilidades a partir das informações que a gente tem. No primeiro lançamento, 2 possibilidades, ou cara ou coroa. No segundo lançamento, você tem 2 novas possibilidades para cada uma das 2 iniciais. Porque depois que você obteve cara, quando você jogar de novo, pode sair cara ou coroa. Se você obteve coroa no primeiro lançamento, pode sair cara ou coroa no segundo lançamento. Eu sei que isso tudo pode parecer confuso neste primeiro momento, mas lembre-se que se você tiver uma moeda, faça esse experimento aí e vai anotando. Tá? É a melhor coisa que você pode fazer. Então,
Aí vamos lá. A partir da árvore de possibilidades, organize o espaço amostral, representando cada lançamento entre parênteses. Por exemplo, ó, você vai ter cara na primeira, coroa na segunda. Outra possibilidade, cara na primeira, cara na segunda. Outra possibilidade, coroa na primeira, cara na segunda, coroa na primeira, coroa na segunda. Vendo? São duas possibilidades possíveis que você tem aí. Aí na letra E, com base no espaço amostral, retome sua conclusão do início da aula. Lá naquela aposta do Paulo, ele fez uma boa proposta para a mãe? No lugar dele, que proposta você faria para aumentar as suas chances de tomar refrigerante no almoço? Aguardo a sua resposta para esta situação. E na letra E, ele pergunta o quê? Letra E não, na letra F, ele está perguntando qual fração do espaço amostral representa o resultado sair duas faces iguais. Ou seja, onde aparece isso? Onde que aparece saírem duas faces iguais? Ó, na hora de fazer essa análise, ó, cara a cara, coroa a coroa. São duas possibilidades e um total de quantos? De um total de 4. Ou seja, temos uma fração 2/4. Lembre-se sempre que vai representar uma fração, principalmente se for probabilidade, sempre na forma irredutível essa fração. Ou seja, 2/4, simplificando, temos meio, também conhecido como 50%. Tá ok? Então vamos em frente nesta situação. Considere agora o lançamento de uma moeda 3 vezes consecutivas. Esse aqui eu vou começar e vocês terminam, tá? Então, ó, primeiro lançamento você pode ter cara ou coroa, certo? São duas possibilidades. Tudo bem? No primeiro lançamento você pode ter esta condição. E no segundo lançamento? No segundo lançamento você pode ter cara ou coroa para cada uma dessas, ó. E no terceiro lançamento, você pode ter o quê? Para cada uma dessas, duas novas possibilidades. Ó. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 possibilidades no total, tá bom? Como calcular esse total sem construir a árvore? Pensa, primeiro lançamento, quantas possibilidades você tem? 2. No segundo lançamento, quantas possibilidades você tem? Você tem 2 vezes mais chances para cada um. E no terceiro lançamento, cada uma dessas chances tem 2 vezes chance de sair. 2 vezes 2 vezes 2, isso dá um total de 8 possibilidades. Escreva o espaço amostral para esse experimento com base na árvore de probabilidades. Então, como assim? Você vai lá, primeiro lançamento, cara, 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 coroa, tal, tal, tal. Tudo bem? Ó, letra I vai. Cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara. E assim por diante. Aí vocês completem aí na apostila de vocês, tudo bem? Eu acho que não tá tão difícil de entender esse exercício, essa situação toda, né? Letra D. Pode-se dizer que sair 3 caras é um evento tão provável quanto sair 3 coroas? Você só vai conseguir responder isso depois que você terminar de escrever todo o seu espaço amostral. Mas se você quiser analisar lá na árvore de probabilidades, só quantas vezes aparece 3 caras? Ó, 1, 2, 3. É uma possibilidade só. Quantas vezes aparece 3 coroas? 1, 2, 3. Ou seja, são uma outra possibilidade. Então, eles são igualmente prováveis. E a partir disso, na letra E, você vai analisar o espaço amostral e dizer quais são os eventos igualmente prováveis. Como você justifica isso? Mostrando quantas vezes aparece, quais as probabilidades disso acontecer. Tá ok? Item 3. Considere o lançamento de um dado hexaédrico convencional. Pensa no seguinte. Hexaédrico seriam 6 faces. É um dado normal, tá?
O hexaédrico é apenas uma representação que vocês provavelmente não tinham visto ainda, mas daquele mesmo dado clássico que você já conhece com 6 faces, tá? Então, esse resposta, o espaço amostral para esse evento, quais são? Não são 6 faces? Eu escrevendo na apostila. Não são 6 faces, pessoal. Então, ó, vocês vão construir o espaço amostral com 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são as faces do dado, as pontuações. Aí na letra B está lá, 2 eventos igualmente prováveis. Como que você vai escrever isso se é um lançamento só? Você pode usar como exemplo obter qualquer face do dado, ou seja, com certeza vai acontecer. Aí você pode colocar uma outra situação, obter uma face ímpar ou uma face par, isso com certeza vai acontecer. Em obter um número primo ou obter um número par, ou seja, só tem uma chance disso acontecer. Tá? Por quê? Obter um número primo, você tem números primos 1, 2, 3 e 5, e número par, 2, 4, 6. Tá? Lembrando que o 1 você não considera o 1 como elemento primo, então os primos seriam 2, 3, 5, e o par 2, 4 e 6. O 1 por que você não considera como primo? Porque o 1 é só ele mesmo. Tá? É uma coisa importante para a gente não esquecer mais. Tá bom? Item C. Aí você vai surgir da sua análise, a partir desse exemplo agora. Letra D. Que fração do espaço amostral representa o evento tirar a face 5 no lançamento de um dado? O dado tem 5 faces. 6 faces tem o dado, certo? Quantas vezes o 5 aparece aí? 1. Então a fração é de quanto? A fração de retirar o 5 no lançamento de um dado é de 1 em 6. Tá? Não tem como fugir disso. É uma chance só em 6 possíveis, porque são 6 faces, o 5 aparece apenas uma vez. Então é 1/6 a chance. Isso, chegamos num ponto interessante. Qual é a porcentagem do espaço amostral que representa a retirada de uma face par no lançamento de um dado? Quantas faces pares você tem? 2, 4 e 6, certo? Então são 3 faces num total de 6. Isso já dá para a gente calcular, não dá? Dá, mas facilita a sua vida, simplifica. Simplifica como? Divide ambos por 3. 1 sobre 2. 1 dividido por 2, você já sabe que é 0,5, também conhecido como 50%. Ok? Letra F. Qual é a probabilidade de se obter uma face qualquer no lançamento desse dado? Ou seja, qualquer face é 1 em 6. Certo? Então a probabilidade dele é de 1 em 6, que nós temos 6 faces. Então a fase de obter uma face qualquer é de 1 em 6. Tá bom? Se você somar todas as probabilidades de obtenção de uma face qualquer de um dado, qual será a soma obtida? Lembra, uma dica para você fazer essa soma. Ele não está dizendo que a probabilidade de se obter uma face é de 1 em 6? Então, basta você somar todas as probabilidades. Tudo bem, o resultado você já sabe que é 1. Mas se você for aquela pessoa teimosa que só acredita vendo, você pode simplesmente escrever isso tudo. Mais 1/6, mais 1/6, mais 1/6. Isso tudo vai ser igual a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sobre 6, que também é conhecido como 1. Tá ok? Viram? Não tem nada de outro mundo aí, tá bom? Sigamos em frente. Teste 1. Letícia tem 6 pares de meias, algumas coloridas e outras brancas. Sabe-se que a probabilidade dela retirar de sua gaveta um par de meias coloridas é de 6 em 11. A probabilidade dela retirar em uma única tentativa um par de meias brancas é de... Pensa em uma coisa, o total de meias é 11. Se a probabilidade de ela tirar uma meia colorida é de 6 em 11, consequentemente, qual a probabilidade de ela tirar um par de meias brancas?
Esse eu vou deixar para vocês responderem, bem como os exercícios da sessão em casa 1 e 2 na página 404 e 405. Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula, que será live na quinta-feira. Até mais, meu povo.